que nos acompanha pelo nosso canal Adenac Oficial Combinado Tocantins. Pela graça e misericórdia de Deus, nos encontramos aqui mais uma vez, nesta oportunidade, para fazermos a nossa pré-aula da lição de número 7, que estará sendo estudada no próximo domingo, dia 16 de novembro de 2025, do nosso quarto e último trimestre de 2025. E a lição de número 7 tem por título Tribunal de Cristo, parte 2. Estaremos dando sequência, continuidade, à lição de número 6, que foi estudada no domingo anterior. O comentarista, o pastor Jean, que fez também a pré-aula, está no nosso canal. E essa lição de número 7 é sequencial, dando sequência à lição de número 6 também, que falou, que nós estudamos sobre o Tribunal de Cristo, que foi a primeira parte. Agora estaremos estudando a segunda parte abordando este mesmo assunto. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, o pastor Aldair, demais pastores, também a todos os comentaristas da nossa EBD, o pastor Jean Figueiredo, o pastor Gilvan, claro, e ao professor Lorival de Oliveira. Também os nossos irmãos, amigos, colegas que fazem a leitura diária, semanal, e também as pré-aulas. Que Deus abençoe a vida de cada um de uma forma maravilhosa. E a você também que nos acompanha, acompanha os vídeos do nosso canal, os vídeos da Escola Bíblica, as leituras diárias, também as pré-aulas. Você que é amante da Palavra de Deus, da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma maravilhosa. O textual da nossa lição nos diz assim, ele está em Apocalipse 22, capítulo 22, versículo de número 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Aqui João registrando, o próprio Jesus dizendo que o galardão está com ele. O meu galardão está comigo. Então ele próprio, o próprio Jesus, ele está com o galardão para distribuir a cada um segundo a sua obra. Que obra é essa? As obras, tudo aquilo que nós fizermos aqui na terra por meio do nosso corpo, isso vai ser julgado um dia. É muito importante nós termos em mente que tudo que fizermos aqui, um dia chegaremos ali diante do Senhor para recebermos o nosso galardão. Estaremos aqui mais para frente vendo quais que obras são essas, quais que vão ser eliminadas pelo fogo, pela provação ali naquele dia, para saber se essas obras realmente foram feitas com amor, com fidelidade, com espírito voluntário, ou se não. E a verdade prática nos diz assim: no tribunal de Cristo, os santos serão julgados segundo suas obras, e os galardões serão entregues aos que forem fiéis. Então, eis aqui um ponto também muito importante, a verdade prática. Então, no tribunal de Cristo, todos os salvos irão comparecer. E ali agora o próprio Jesus, que vai galardoar cada um segundo as suas obras. Porém, somente os fiéis, os que fizeram com fidelidade, com amor, com dedicação, que fizeram realmente para Deus, não esperando elogio de homens aqui nesta terra. Nós devemos trabalhar para o Senhor, tendo em mente que o nosso galardão está com Ele, para recebermos naquele glorioso dia. Louvado seja Deus. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13,
verso 15, capítulo 9, 24 ao 27, e Apocalipse 22 e 12. E nos diz assim a nossa leitura bíblica em classe: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então vimos aqui que o apóstolo Paulo, ele vai deixar bem claro que toda a obra, feita pelos salvos aqui na terra, ela vai ser provada pelo fogo. E ali vamos ver a diferença. Aquelas que permanecer significa as obras, que foram feitas com amor, como falamos agora há pouco, com dedicação e fidelidade. Porém, as que sofrerem detrimento, elas vão queimar, e sofrerá detrimento. O objetivo geral é apresentar os objetivos do Tribunal de Cristo, e os específicos, os 3 pontos importantes, que estaremos estudando: analisar as consequências do julgamento do Tribunal de Cristo. O segundo, evidenciar biblicamente as diversas coroas que aguardam os salvos, conscientizar que é preciso ter uma vida disciplinada para obter boas recompensas. Então, vamos ver esses pontos importantes que o comentarista trouxe para nós, para estarmos cientes, dessa verdade. A introdução, eu achei também muito interessante aqui a introdução que o comentarista trouxe, introduzindo este assunto tão maravilhoso, tão importante. Nos diz assim: é importante termos em mente que no tribunal de Cristo não haverá pecador nem pecado para ser julgado. Muito menos haverá perda da salvação, mas talvez um sentimento que deveríamos ter feito um pouco mais. Jesus nos incentiva a fazermos as obras enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. João 9:4. Uma coisa que devemos ter em mente e sabermos discernir, sabermos diferenciar, é o tribunal de Cristo do juízo final. Como o comentarista trouxe aqui, e vemos à luz da palavra, que o tribunal de Cristo não haverá perda de salvação. Ali somente os salvos estarão presentes naquele tribunal. Então nós vemos ali que haverá perda de recompensa, porém a salvação já vai estar garantida, porque só vai se apresentar no tribunal de Cristo todos os salvos, aqueles que dormem no Senhor, que irão ressuscitar, e todos que foram arrebatados, vivos com seus corpos transformados. Então nós vimos que talvez traz alguma dúvida a alguém este assunto, mas aqui está muito claro, e explícito, que o tribunal de Cristo, ali ele não haverá pecador nem pecado para ser julgado. Então isso somente será realizado, será feito no juízo final, no grande juízo final, o trono branco, que ali já vai ser para sentenciar a todos aqueles que desprezaram a palavra. Mas aqui nós estamos falando do tribunal. Ali vai ser para receber o galardão. No primeiro ponto, quais as consequências do julgamento? Obras que receberão recompensas.
Os crentes salvos receberão ou perderão recompensas no tribunal de Cristo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, menciona que as obras que suportarem o fogo do julgamento de Deus, essas serão recompensadas. Mas as que, ao contrário, não resistirem ou não permanecerem, perderão seu valor e sofrerão detrimento. É aquilo que falamos agora há pouco, né? Há uma diferença. Então, talvez uma pessoa preste um trabalho para Deus aqui, mas ele não presta de coração. Talvez uma pessoa ele trabalhe na obra do Senhor, porém o seu coração ele não está aberto para aquela função, aquilo que ele está fazendo para Deus. Talvez a intenção dele não é realmente fazer para o Senhor. Talvez ele está ali, né, querendo uma glória para si, querendo um destaque, né, querendo que o seu nome venha a ser, né, elogiado, venha a ser destacado no meio da igreja, no meio, né, da multidão. Mas Deus, ele conhece todas as coisas, né? Mesmo que a pessoa ele venha, né, a prestar um trabalho para Deus, mas o que Deus ele vê realmente é a sua intenção, né? De que forma você está fazendo aquele trabalho, de que forma você está prestando esse trabalho para Deus. Será que está sendo realmente de coração, com espírito voluntário, com aquele desejo realmente de que a obra de Deus ela venha prosperar, né? Será se você está fazendo realmente para Deus ou para si mesmo, para que o seu nome venha a ser destaque e receber elogios, né, de homens aqui desta terra? Então devemos pensar muito sério neste assunto, porque naquele grande dia tudo vai ser revelado, tudo vai ser trazido à luz, né? Como Paulo mesmo diz, vai ser passado pelo fogo. Então vai chegar o momento dessas obras serem, né, expostas, que realmente, de que forma que realmente este trabalho foi prestado. Perda de recompensas. Diversas passagens bíblicas indicam que as recompensas podem ser perdidas. João escreveu sobre a possibilidade de sermos envergonhados com a vinda de Cristo. Ele também ensinou que uma pessoa poderia perder suas recompensas ao viver de forma apóstata. O apóstolo queria que os seus leitores alcançassem o completo galardão que lhe seria concedido ao servir com fidelidade. O apóstolo Paulo também falou sobre a possibilidade de sermos desqualificados se não conseguirmos viver fielmente. Na analogia de Paulo sobre a casa que é incendiada, as obras são consumidas, mas o construtor escapa. As recompensas podem ser perdidas, mas não a pessoa. Embora o trabalho exercido no ministério pelos motivos errados sofrerá perda de recompensas, mesmo assim essa pessoa será salva, porém sem recompensas. A palavra de Deus não volta vazia. Ainda que venha agir no poder da carne, a palavra pregada sempre terá sua eficácia. Agora vejamos um ponto também muito importante aqui neste subtópico. Imagine você sendo salvo, chegando no tribunal de Cristo e vendo ali o seu irmão em Cristo receber aquela recompensa tão gloriosa, né, do seu trabalho prestado. E quando chegar a sua vez, as obras que você fez serem queimadas no fogo. E agora você vai estar com a salvação garantida, porém, é o que o comentarista trouxe, sem recompensa. Eu creio que ali vai haver, né, um sentimento, né, de ter feito realmente, né, de coração, de ter feito realmente para Deus. Você vai estar salvo, vai estar livre da condenação eterna, porém, você não vai ter aquela recompensa. A recompensa que está guardada para todos os fiéis. Então, que venhamos também a refletir neste ponto, né? Se eu e você fazemos uma reflexão na nossa vida, será que o trabalho que estamos prestando na obra do Senhor,
né, realmente Deus está recebendo, ele está sendo depositado no céu para naquele grande dia, né, quando for provado pelo fogo, ele vai resistir. Esse trabalho, ele vai resistir à aprovação de Cristo ali, naquele grande dia, quando ser passado pelo fogo para ser purificado. Então é um ponto que devemos refletir bastante na nossa vida, para que não venhamos ser envergonhados naquele dia. Ter aquele sentimento, né, mas por quê? Por que eu não prestei um trabalho com fidelidade, com amor, para que Cristo viesse a receber o meu trabalho? Fiquei sem recompensa. Que não venhamos a passar por este momento, mas que naquele grande dia, quando chegarmos ali, diante do Senhor, as nossas obras, o nosso trabalho, que vai ser provado, eles possam resistir à provação e nós recebermos. Vai ser uma coisa tão gloriosa, quando estivermos ali e recebermos de Cristo, quando o Senhor disser, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que coisa tão maravilhosa nós sabermos, ali vamos dizer, valeu a pena todo o sofrimento que passamos aqui nesta terra, o trabalho que prestamos na obra, muitas vezes, talvez com lágrimas, mas naquele grande dia, tudo vai valer a pena. O que Paulo falou, o que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, é o que está preparado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ganho de recompensas. As recompensas serão distribuídas no julgamento do tribunal de Cristo. Tais recompensas não serão concedidas para satisfazer o ego do crente. Aqui também uma coisa muito importante. Ali não vai ser para satisfazer o nosso próprio desejo, mas ali vai ser para glorificar, para louvor e glória de Cristo. Porque quem capacita o crente, os fiéis, para trabalhar na sua obra? É Ele, porque de nós mesmos nada temos, de nós mesmos nada somos, mas o Senhor que nos capacita, Ele que nos dá sabedoria, Ele que nos orienta a prestar um serviço com excelência na sua obra. As boas obras e os frutos de justiça glorificam aquele que graciosamente atribuiu sua justiça aos que servem a Ele com fidelidade. Eis aqui, as Escrituras do Novo Testamento mencionam uma série de coroas que serão distribuídas àqueles que procuram um comportamento fiel. As coroas distribuídas aos atletas eram grinaldas feitas de folhas secas de videira ou louro. Como Paulo diz, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então nós vemos ali, na época daqueles jogos gregos, aqueles jogos olímpicos, aqueles atletas, eles disputavam para ganhar uma coroa perecível, uma coroa que logo não ia existir mais, mas a nossa, a qual nós corremos nesta carreira para alcançar ela, é uma coroa incorruptível, uma coroa que nem ferrugem consome, nem a traça rói, mas uma coroa eterna nos céus, coroa de glória. Que vamos ver as coroas que serão distribuídas, e para quem elas serão distribuídas. Louvado seja Deus. A entrega das coroas é a coroa da vida. Esta coroa será concedida a todos aqueles que perseverarem em meio às provações e tribulações. Algumas referências, Tiago 1 e 2, Apocalipse 2 e 10, 3 e 11, todos com base bíblica aqui. As provações são permitidas pelo Senhor aos crentes como uma oportunidade para que cresçam e amadureçam. Suas motivações devem também proceder do amor que sentem por Deus. Israel foi achado culpado por reagir de maneira errada às provações do deserto e esquecer a poderosa libertação de Deus ao longo de sua jornada. Suas más reações em face das provações levou-os a duvidar dos cuidados de Deus para com seu povo. O esquecimento espiritual priva o fiel de sua alegria e põe em dúvida a sinceridade de seu amor. Olha só o perigo que nós corremos
né, de perdermos esta coroa, né? Como o comentarista trouxe para nós um exemplo muito claro de Israel, né? Eles reagiram de maneira errada, né, às provações que Deus proporcionou a eles ali no deserto, mesmo com os milagres que o Senhor fazia, né, ali perante os olhos de todo aquele povo, mas eles, né, eles não entenderam o plano de Deus ali com eles, né, durante aquela peregrinação no deserto. Então, um perigo muito grande que nós corremos quando nós não discernimos e não entendemos as provações que o Senhor, né, deixa que venham sobre nós. Porque essas provações e essas tribulações, elas são para que nós, né, amadurecemos a cada dia, firmamos as nossas bases, que nós nos estruturamos na presença do Senhor. Porque nós precisamos de passar por essas tribulações, por essas provações. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E somente receberá a coroa da vida o vencedor, aquele que vencer, né? Aquele que suportar todas essas tribulações, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja Deus. A coroa da justiça. Esta coroa está reservada a todos aqueles que em meio às perseguições aguardam com fidelidade o reino do Senhor. Paulo sabia que estava prestes à sua partida. Sabendo disso, pois procurou preparar-se mais para o tribunal do céu do que o tribunal de Roma. Né? E vimos aqui ali a passagem em 2 Timóteo 4 e 6, onde ele vai, né, ali já antecipando, ali sabendo já que estava próximo à sua partida, né? Paulo agora, né, vai dizer que combateu o bom combate, acabou a carreira, mas guardou a fé, né? Mas a coroa de justiça estava preparada para ele, né? Não só para eles, mas para todos aqueles que amassem a vinda do Senhor. Louvado seja Deus. Então todo crente fiel, todo crente que anseia pela volta de Cristo, pela vinda do Senhor, né, com certeza esta coroa está reservada para ele, porque ele sabe que nenhuma provação, nenhuma perseguição vai tirar o seu alvo, o seu foco, né, a sua esperança, a sua convicção da salvação. Paulo ali, ele já sabia da sua partida, ele sabia que já estava próximo a encontrar com Cristo. Então ele confortou, né, mesmo diante daquela situação. Se fosse um homem que tivesse prestado um trabalho, né, sem realmente de coração, sem ser de coração, ele agora estaria um homem, né, queixoso no final da sua partida, ali no final da sua vida. Ele estaria reclamando, dizendo que não compensou tudo aquilo que ele fez, mas ele sabia que tudo o que ele fez foi por amor a Cristo, né? Então ele sabia que a sua partida, né, era uma partida alegre, mesmo ali estando preso já para ser morto, mas Paulo sabia, né, ele tinha a convicção da sua salvação, que ali a poucos instantes ele estaria encontrando com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós também devemos ter essa convicção e essa certeza de que essa coroa também nos aguarda. A coroa de glória. Esta coroa é prometida àqueles que apacentam o rebanho do Senhor pelos motivos certos. Então aqui é todos os pastores, aqueles que estão, né, que foram escolhidos por Deus para estar à frente do rebanho do Senhor, para apacentar o rebanho de Deus, para cuidar das ovelhas, né, para cuidar do povo de Deus, de acordo com a palavra, pelos motivos corretos. Infelizmente, né, principalmente nos nossos dias atuais, alguns, né, têm se aproveitado da posição que está, mas ao invés de orientar o rebanho, as ovelhas, de cuidar das ovelhas, eles estão dispersando-as. Infelizmente, eles estão levando as ovelhas não para águas tranquilas, mas para o abismo.
Então Deus vai requerer naquele dia, mas todos aqueles que são fiéis, né, todos aqueles líderes, aqueles, né, que foram designados para cuidar do rebanho do Senhor, aqueles que realmente têm um compromisso com a verdade, com a palavra, e vivem de acordo com a palavra, sim, esses receberão esta coroa tão esperada, que é a coroa de glória, graças a Deus. Agora vemos também a coroa de júbilo, né? Esta coroa pertence aos ganhadores de almas. Ao escrever aos irmãos de Tessalônica, Paulo expressou o seguinte: pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos? Na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda. Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. A evangelização dos perdidos é um profundo desejo de Deus, e Ele prometeu recompensar aqueles que em seu nome procurassem ainda os não alcançados. Então nós vimos que todos aqueles que têm um desejo ardente de levar a palavra de Deus aos perdidos, de alcançar as almas, de cumprir o ide de Jesus, todos esses, né, que cumprirem esta tão nobre tarefa, né, de cumprirem o ide de Jesus, eles receberão a coroa de júbilo, a coroa de alegria. Como Paulo estava ali expressando aos irmãos que estavam em Tessalônica, a alegria que ele tinha, né, de ter ali evangelizado aqueles irmãos, né, nós também devemos sentir essa alegria de termos a oportunidade de levar o Evangelho do Senhor a todos aqueles perdidos, aqueles que realmente, as almas que estão necessitadas de ouvir a palavra, né, e de encontrar com o Senhor. Louvado seja Deus. E o terceiro e último tópico vai falar sobre a vida disciplinada. Sabemos que para recebermos a nossa recompensa, devemos ter a nossa vida disciplinada. E aqui vamos ver alguns pontos importantes sobre essa disciplina. Os irmãos de Corinto tinham uma certa familiaridade com os Jogos Olímpicos gregos daqueles dias. Somente os cidadãos gregos poderiam participar dos Jogos e para isso deveriam obedecer às regras, tanto no treinamento como na competição. Qualquer competidor que quebrasse as regras de treinamento era automaticamente desclassificado. Os coríntios também tinham os seus próprios jogos, estímulos. Todavia, Paulo, sabendo disso, emprega uma metáfora compatível à experiência de cada um dos seus leitores. O apóstolo sempre usou de sabedoria com o objetivo de levar as pessoas a Cristo. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então nós vimos que o atleta ali, quando ele estava se preparando para aquela competição, ele tinha que obedecer, né, diante daquelas regras daquela competição, ele tinha que obedecer à risca, fielmente aquelas regras. E automaticamente, se ele quebrasse uma daquelas regras, ele estava desclassificado. Ele estava fora da competição. Então nós vimos que nós também devemos seguir fielmente a palavra de Deus, seguir os seus mandamentos, porque de maneira alguma nós receberemos a nossa recompensa se não estivermos uma vida disciplinada, né, diante da palavra, né, do Senhor, diante dos seus mandamentos, uma vida, né, de renúncia, uma vida de dedicação a Deus, uma vida pura. Um atleta precisa levar uma vida disciplinada a fim de conquistar o prêmio. Levar uma vida disciplinada significa abrir mão de muitas coisas que aparentemente são boas ou muito boas, com o objetivo de ficar com o que é absolutamente melhor. Olha que ponto importante aqui que o comentarista trouxe para nós. Talvez aos nossos olhos aquelas coisas são boas para nós, mas na verdade não são, né? Então nós vimos aqui que o melhor, né, o melhor nos aguarda, o melhor nos espera.
O melhor está guardado no céu para nós. Tudo aqui neste mundo passa, tudo é passageiro, é corruptível, acaba, perece. Mas aquilo que está no céu, guardado com o Senhor, sabemos que Ele é eterno, louvado seja Deus. E é com o nosso galardão que nós devemos nos preocupar, os tesouros eternos, louvado seja Deus. Muitas vezes vai ter que sorrir e dizer, não, muito obrigado. Quando alguém lhe oferecer sobremesas ou lhe convidar para eventos que vão até tarde da noite. Para muitos, a comida e diversão não tem nada a ver de errado. Porém, se isso prejudica em nossos objetivos, podem atrapalhar em vez de ajudar. Nós cristãos não participamos da corrida para entrarmos no céu. Antes estamos na corrida porque fomos salvos pela fé em Cristo Jesus. Então, quando olhamos aqui para este texto, nós vimos que nós não estamos competindo com ninguém. Nós estamos nos esforçando, porque nós fomos salvos, como o comentarista trouxe, nós somos salvos pela fé. Louvado seja Deus. Então, nós estamos, esse prêmio todos podem alcançar ele. Sem exceção, vai depender do seu esforço, da sua vida de renúncia, da sua vida de dedicação a Deus. Aquele Deus, ele não faz acepção de pessoas. O prêmio, ele vai ser entregue, o galardão para todos aqueles que forem fiéis ao Senhor. Louvado seja Deus, sem distinção de cor, de raça, de língua ou de qualquer outra coisa. Deus, o que Deus importa, o que Deus realmente quer de nós, é a nossa fidelidade para com Ele. Uma vida de renúncia. O apóstolo Paulo abriu mão de seus direitos a fim de experimentar a alegria de ganhar almas para Cristo. Para isso ele teve que disciplinar a si mesmo. Esta é a ênfase do capítulo 9, de Coríntios. A autoridade dos direitos deve ser equilibrada através de uma vida disciplinada. Todos quanto desejam servir ao Senhor e obter sua recompensa e aprovação, precisam pagar o preço. Então nós vimos que não existe uma recompensa sem primeiro você pagar um preço. Então, para nós alcançarmos esta recompensa, que preço que é esse? Eis aqui um dos pontos, uma vida de renúncia, uma vida de fidelidade. É deixar de fazer a minha vontade e fazer a vontade de Deus. Agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E para que isso cumpra na nossa vida, nós devemos ter uma vida de renúncia. Renunciar tudo aquilo que a nossa carne almeja, que a nossa carne deseja. Nos esmurrar a nós mesmos, como Paulo mesmo diz. Então não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja Deus. Nos Jogos Olímpicos gregos, somente um corredor entre tantos poderia ganhar a coroa. Diferentemente dos Jogos gregos, não há disputa entre os cristãos. Nessa corrida, todos podem sair vencedor, com o direito de receber uma coroa incorruptível. Então, foi aquilo que nós falamos, 1 Coríntios 9, 24 e 25. Então, todos têm o direito de receber essa coroa incorruptível. Mas, eis algumas particularidades que devem estar na nossa vida, é aquilo que falamos. Vida de renúncia, vida de dedicação, vida de obediência. Louvado seja Deus. E a conclusão: ao chegar no tribunal de Cristo, cada crente será julgado conforme suas obras praticadas na carne e receberá seu galardão conforme as mesmas. Este tribunal será inquestionável, cada um receberá o que verdadeiramente lhe é merecido. A consciência de cada crente lhe dirá que o que receberam do Senhor é o que lhe é devido, pois o justo juiz julgará com justiça. Então, naquele dia não tem questionamento. O julgamento de Cristo é inquestionável. O justo juiz que irá julgar. Então, ali não vai estar, Senhor, mas eu fiz isso e aquilo, eu prestei este trabalho para o Senhor, então eu poderia estar ganhando mais coroas, mais galardões. Não, ali não vai ter esses questionamentos, porque Cristo vai julgar segundo a sua reta justiça.
Então cabe a cada um de nós, a mim, a você, né, sermos fiéis ao Senhor em tudo aquilo que formos fazer, que possamos fazer, né, com amor, né, com fidelidade, com dedicação, e termos em mente que o galardão está com Cristo e Ele vai nos recompensar. Então vale a pena nós trabalharmos para o Senhor, né, como Paulo mesmo diz, né, ali, que o nosso trabalho ele não é vão no Senhor. Deus não esquece, né, como o Senhor mesmo diz, pode uma mãe se esquecer, né, do filho que amamenta, porém Ele nunca irá esquecer de nada. Deus, tudo está registrado, né, para que naquele grande dia, né, o justo juiz que julgará com a justiça, ele irá nos galardoar pelo trabalho, todo o trabalho prestado aqui na terra, na sua obra. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos os professores que estarão lecionando esta próxima lição, todos os alunos. Que Deus abençoe a todos de uma forma especial. E fiquem todos na paz do Senhor.